uma vida sustentável, mesmo sem abrir mão de peças e artigos plásticos. Será que é possível? Para saber, fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo para a série Plástico para Todos, uma série que traz informação a respeito dos materiais plásticos para toda a sociedade, para nos ajudar a ter uma vida mais sustentável, utilizar os materiais plásticos de forma mais correta, desde o início até o fim da vida dessas peças plásticas. Então, para que a gente possa utilizar o máximo dos benefícios desses materiais. E no vídeo de hoje eu vou trazer 7 passos para uma vida mais sustentável que você pode utilizar aí no seu dia a dia, mesmo sem abolir definitivamente as peças plásticas. Então, para saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo. E olha, esse vídeo aqui é da série Plástico para Todos, então todo mundo pode se beneficiar com essas dicas. Portanto, ó, já se inscreve no canal, deixa sua curtida, o seu comentário e principalmente, pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo, todas as pessoas que usam plásticos no dia a dia, né? Seja para qualquer finalidade, não só os profissionais da indústria vão se beneficiar desse conteúdo. Então compartilha nos seus grupos de WhatsApp da família, dos amigos, da escola, nas suas redes sociais, para todo mundo poder ter essas dicas aí, tá? Você vai ter também o PDF dessa aula aqui, dessas dicas, que pode ser baixado, o link está na descrição desse vídeo também. Me segue em todas as redes sociais com o nome de Ricardo Cusiol, todas elas, Instagram, Facebook, LinkedIn, e lá você vai ter mais dicas a respeito dos materiais plásticos. Finalmente, se você quer se aprofundar um pouco mais na área de plásticos, quer ter uma visão um pouco mais técnica, quer trabalhar na indústria de plásticos, conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo também. Fechado? Bom, vamos entrar no nosso tema, então. A ideia é a gente trazer aí 7 dicas, 7 passos para ter uma vida mais sustentável, mesmo sem a necessidade de abolir completamente as peças plásticas. Então, eu vou colocar a apresentação na tela para você agora aí. Vamos trazer esses 7 passos para que você possa implementar aí. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente vai falar de uma vida mais sustentável, né? O que é sustentabilidade? A gente precisa entender isso daí para a gente poder balizar o que a gente está falando com relação a esses 7 passos. Então, algumas definições, né? A sustentabilidade, existem várias definições, mas uma das mais aceitas, uma das mais consensuais, é de que sustentabilidade significa atender às necessidades do presente, a gente atender tudo que a gente precisa hoje em termos de recursos, em termos de realmente de necessidades, tá? Mas ao fazer isso, não prejudicar ou impedir que as necessidades futuras também sejam atendidas totalmente, tá? Então, em outras palavras, a gente poder viver a nossa vida hoje utilizando todos os recursos que a gente precisa, mas garantindo que esses mesmos recursos não vão faltar lá na frente para os nossos filhos, netos, bisnetos e todas as gerações futuras. Então, uma vida sustentável é isso, a gente viver a vida com plenitude, atendendo todas as nossas necessidades, sem deixar faltar para o futuro, tá? E existem 3 pilares para isso, né? Quando a gente fala dessas necessidades, de viver a vida, são baseado em 3 pilares. Garantir que esses recursos estejam disponíveis para as gerações futuras com base nesses 3 pilares. O primeiro deles é a preservação ambiental, né? Então, garantir que as gerações futuras vão poder usufruir do meio ambiente da mesma forma que nós usufruímos hoje, tá? Segundo, é a viabilidade econômica. Uma coisa, além de ser sustentável do ponto de vista ambiental, ela tem que ser sustentável do ponto de vista econômico. Não adianta nada a gente, enfim, ter uma solução que preserva o meio ambiente, mas que é muito mais cara e que nem todo mundo vai ter acesso, né? Por quê? Porque aí a grande massa da população vai ter que recorrer a recursos mais baratos, mais acessíveis e que não necessariamente preservem o meio ambiente. Então, as duas coisas têm que andar juntas. A gente tem que garantir que soluções que preservem o meio ambiente sejam acessíveis economicamente também, tá? Então, essas duas coisas aqui andam junto. E, obviamente,
tem um aspecto social nessa questão da sustentabilidade, em que está meio relacionado com a viabilidade econômica também, de forma que todo mundo possa ter acesso a essas soluções. Tá? Então, esses são os 3 pilares aqui, e sempre que a gente agora for falar desses passos, né, dessas dicas de sustentabilidade, a gente está olhando com relação a essas coisas. Lógico, principalmente a questão ambiental, mas sempre focando na viabilidade econômica, de forma que todo mundo possa ter acesso a isso e ter acesso a uma vida de qualidade com todos esses recursos. Fechado? Bom, vamos lá. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro passo, que é aplicar os 3 R's da sustentabilidade. Tá? Esse é o primeiro passo. Se você viver a sua vida pensando nesses 3 R's aqui, conforme você utiliza os recursos, conforme você consome produtos, conforme você consome os recursos naturais que a gente tem disponível, você já está dando um grande passo para ter uma vida mais sustentável. Só para te lembrar quais são os 3 R's da sustentabilidade. O primeiro deles é reduzir. Reduzir significa o quê? É reduzir o consumo para aquilo que é realmente necessário. Isso não significa que você vai deixar de consumir alguma coisa, que você precisa banir algum tipo de produto do seu dia a dia, algum tipo de recurso do seu dia a dia. Mas significa que você vai consumir o que é realmente necessário, tá? Sem desperdícios. Esse é o principal ponto aqui. Eu vou trazer um exemplo para deixar isso bem claro, né? A proposta é a gente ter uma vida sustentável, não necessariamente banindo os plásticos. Um item, por exemplo, que muitas vezes é muito atacado, um item plástico, e que em alguns casos se prega inclusive o seu banimento, são as sacolinhas plásticas, por exemplo. Mas eu vou te dar um exemplo de como a gente pode conviver com isso. Em alguns casos ela vai ser realmente necessária. Por exemplo, ontem eu fui ao mercado, precisei comprar vários itens lá, e para transportar esses itens, a melhor forma foi realmente utilizar uma sacolinha plástica. Mas eu usei o mínimo possível, ou seja, uma só para carregar todos aqueles meus itens ali, que eram compatíveis, não tinha nenhum problema em colocar todos na mesma sacolinha. Então eu peguei uma só. Para que eu vou pegar mais de um? Por outro lado, outro dia eu também fui à padaria. Tá? E comprei os pãezinhos ali e ele já vem num saquinho de papel. É bastante comum nas diversas padarias que a gente tem por aí. Ao chegar no caixa, fiz o pagamento e a pessoa que estava no caixa pegou aquele saco de papel e já ia colocando dentro de uma sacolinha plástica. Porque eu falei, olha, não preciso de sacolinha plástica. Por quê? Porque eu não precisava daquela sacolinha plástica. Eu já tinha o saco de papel para poder transportar aquele pãozinho, ou aqueles pãezinhos que eu comprei. Nesse caso, eu não precisava daquela sacola naquele momento. Então não se trata de banir a sacolinha, mas de reduzir. Se eu não preciso, eu não vou utilizar, certo? Então esse é um exemplo de uma ação que você pode tomar de simplesmente utilizar o que é estritamente necessário. Com isso você otimiza recursos, contribui para preservação do meio ambiente, né? Não vai precisar tirar tantos recursos do meio ambiente para fazer mais sacolinhas, sendo que você não vai precisar, tá certo? Então, esse é um ponto muito importante aqui dos 3 R's da sustentabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, essa sacolinha, a hora que você pegou, trouxe para sua casa, reutiliza ela como saquinho de lixo, como para transportar outras coisas que você precisa. De repente você vai ter uma festa no fim de semana, vai precisar levar algumas coisas ali, sua bebida ou um prato de comida. Usa essa sacolinha para esse transporte. Você está estendendo a vida desse produto. Tá? Então, o reutilizar ele é interessante porque ele estende a vida dos produtos, faz com que a duração desse produto em uso seja maior, estende a vida útil desse produto e, portanto, diminui o impacto que ele vai ter. Né? A gente não vai precisar, de novo, tirar mais recursos para fazer mais produtos e, principalmente, a gente vai alongar o tempo em que esse produto vai ser descartado. Tá? Então, o reutilizar é muito importante também. E, obviamente, o terceiro R, que é o reciclar. Em algum momento, esse produto vai chegar no fim da vida, vai ser danificado, principalmente esses produtos de consumo mais rápido, eles podem chegar no fim da vida, e aí a ideia é a gente fazer a reciclagem, direcionar isso para uma reciclagem ao invés de simplesmente acumular como resíduo na natureza, certo? Então esses são os 3 R's da sustentabilidade. Primeiro passo, se você já fizer isso daqui, você já está dando um grande passo
para uma vida mais sustentável. Tá? Se todo mundo aplicar isso daqui realmente, a gente já vai ter um grande avanço. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito dos 3 R's da sustentabilidade, com mais detalhes. Vou deixar o link aqui na apresentação para você assistir e o card aqui em cima também para você assistir depois desse vídeo aqui, tá? E, inclusive, nesse vídeo dos 3 R's da sustentabilidade, eu trago mais 2 R's adicionais, que é o R de responsabilidade, ou seja, a responsabilidade por fazer isso daqui, seguir esses 7 passos que eu vou trazer nesse vídeo é sua, não transferir a responsabilidade para a indústria que fez produtos que não são sustentáveis ou que fez um produto que eu não concordo. A responsabilidade é sua por consumir esses produtos e, principalmente, a responsabilidade é sua por aplicar os 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar e não simplesmente acumular esse resíduo na natureza. Certo? Então, vai lá, assiste o vídeo, tem um PDF para você baixar também com todas essas dicas. Certo? Então, esse é o primeiro passo. Ok? Muito bem. Segundo passo, a gente falou agora no primeiro que o terceiro R ali é o R de reciclagem, mas para isso a gente precisa fazer a coleta seletiva. Tá? Então, esse é um passo muito importante para a gente garantir que os produtos plásticos ao fim da sua vida sejam reciclados. A gente precisa facilitar ao máximo esse processo. Um dos grandes entraves para a reciclagem de materiais plásticos e materiais em geral é a logística, é fazer com que esse produto que chegou ao fim da sua vida chegue a uma cooperativa de triagem, a uma empresa de reciclagem e, portanto, siga o seu caminho na economia circular. Tá? Então, o primeiro passo para garantir isso daí é fazer a coleta seletiva, separar o que é reciclável do que não é. Então, eu coloquei aqui um código de cores que normalmente é utilizado na coleta seletiva, onde o preto é normalmente para os materiais orgânicos e que realmente não vão ser reciclados, pelo menos não da forma tradicional. O azul para papel, verde para vidro, amarelo para metal, vermelho para plásticos. Isso pode mudar de algum lugar para outro, mas em geral é uma codificação meio padronizada, meio globalizada, tá? E aqui o detalhe é o seguinte, em alguns lugares você vai ter essa separação bem bonitinha aqui por tipos de materiais. Mas normalmente na sua casa pode ser um pouco mais difícil, você pode ter um recipiente para todos esses aqui coloridos. Mas ainda assim, vale a pena fazer essa separação entre o que é reciclável e o que não é reciclável, ou seja, entre o que iria num lixo preto e entre o que iria num lixo, vamos dizer assim, reciclável, juntando todos esses materiais aqui, tá? E aí depois ser destinado para uma estação de triagem e separação desses materiais, tá? O importante é fazer a coleta seletiva, separar o que é reciclável do que não é reciclável. E aqui o detalhe é o seguinte, às vezes na sua região não existe uma coleta seletiva feita pela municipalidade, pelo governo, pelos órgãos competentes de coleta dos resíduos. Mas a sua responsabilidade é ainda assim fazer essa coleta seletiva, fazer a separação do lixo e cobrar as autoridades para que implementem na sua cidade esse tipo de serviço e direcionar o que for reciclável exatamente para as cooperativas, para os recicladores, de forma a dar uma destinação adequada. Então, isso daqui é fundamental. Fazer a coleta seletiva e exigir que na sua região as autoridades, os responsáveis pela coleta, façam também essa coleta seletiva e a destinação adequada desses resíduos. Certo? Então, esse é o segundo passo para uma vida mais sustentável. Terceiro, e esse daqui talvez seja o mais importante e o mais complexo de se fazer. É muito comum a gente ver propagandas e influenciadores, enfim, todas as pessoas que têm algum tipo de influência incentivar o uso de produtos mais sustentáveis. E é muito comum também muitas pessoas do nosso dia a dia tomarem ações do tipo, eu vou comprar esse produto aqui porque ele é mais sustentável comparado com um canudinho plástico, com uma garrafinha plástica, uma garrafa de vidro, um canudinho de papel, o que seja, tá? Agora, o ponto é o seguinte, aqui eu coloquei uma imagem de um exemplo de um ciclo de vida de um produto. Tá? Então, desde a obtenção das matérias-primas, beneficiamento, fabricação, venda, consumo, que vai ter um tempo, pode ser maior ou menor, dependendo do tipo de produto, descarte
que pode ser inadequado, adequado, nem tanto, que pode fazer com que esse produto retorne para a economia circular, ou pode ser que ele se torne um resíduo. O ponto aqui é, olha a complexidade, quantas etapas estão envolvidas aqui no ciclo de vida de um produto, tá? E aqui é um produto genérico, a gente pode ter produtos que tenham um ciclo ainda mais complexo do que esse. O ponto aqui é, como você sabe simplesmente de olhar o produto e dizer, esse aqui é um canudinho de papel, esse aqui é um canudinho de plástico, o de papel é mais sustentável? Como é que a gente sabe isso só de olhar? Tá? É muito difícil. E a única forma concreta e objetiva da gente saber se o produto é mais sustentável do que outro é através do que a gente chama de LCA ou ACV, que é uma abreviação para análise de ciclo de vida, né, no português aqui, ou LCA de Life Cycle Analysis em inglês. É a única forma, tá, de a gente saber isso daí. Infelizmente, hoje isso está um pouco ainda restrito a estudos técnicos, alguns estudos para alguns produtos específicos, que até você acha na internet se você buscar, mas ainda não está de um ponto onde essa informação esteja disponível, por exemplo, no rótulo de algum produto ou no manual técnico de algum produto. Tá? Mas é importante a gente buscar essa informação para se certificar de se o produto que eu estou escolhendo ele é realmente mais sustentável e não simplesmente basear no nosso feeling, no nosso sentimento. Porque esse produto aqui é feito com um material natural, ele é mais sustentável. Será mesmo? Será que esse produto, na hora de extrair essa matéria-prima natural, eu não estou causando um impacto para o meio ambiente pior, talvez, do que se eu fizer um consumo do material sintético? Tá? Será que, de repente, esse material, ele de fato pode ser mais sustentável, mas em uma determinada região onde eu não tenho um transporte tão longo entre a coleta e a utilização? Isso é um ponto muito importante. Um produto ele vai ser mais sustentável em diferentes situações. Então, o mesmo produto de um determinado material, ele pode ser mais sustentável do que um outro produto de outro material em uma situação e pode se inverter em uma situação diferente. Então, é sempre importante a gente tentar buscar o máximo de informações a respeito de ciclo de vida. Isso é importante por quê? Porque a partir do momento em que a gente começar a se basear os nossos métodos de consumo, né, os nossos hábitos de consumo, na busca de produtos que tenham esse tipo de informação, cada vez mais as empresas vão ter que disponibilizar informação a respeito do LCA, do análise de ciclo de vida dos produtos, e assim, cada vez mais a gente vai ter essa informação disponível e poder tomar as melhores decisões, de fato, concretas. Okay? Então, a ideia aqui é, um produto, para ser mais sustentável, ele precisa dessa informação. Com base só no sentimento, no que você acredita, é muito difícil que você realmente acerte, porque a complexidade é muito grande. Ok? Então isso é muito importante. Lógico, prefira produtos sustentáveis, mas saiba onde buscar a informação se ele é realmente mais sustentável ou não. Tá? Bom, aí o quarto item é óbvio, né? Ele nem tem tanto a ver com material plástico num primeiro momento. Mas olha só, evitar desperdício de água e energia. É óbvio, né? Tomar banhos mais rápidos, evitar deixar a torneira aberta sem necessidade, utilizar água de reuso o máximo possível, né? Utilizar água de chuva, enfim, evitar o desperdício de água e energia é algo intrínseco, é algo que a gente pensa naturalmente aí como algo mais sustentável. Mas olha só onde isso daqui toca um pouco na questão dos plásticos, inclusive no LCA, né, na análise de ciclo de vida dos produtos. Uma comparação entre copinhos plásticos e copinhos de vidro, por exemplo, entre outros produtos, poderia ser uma garrafinha plástica, uma garrafinha de vidro, enfim, pode ser outras coisas também. Mas o ponto aqui é o seguinte: imagina, você vai consumir um determinado líquido, né, uma determinada bebida num copinho de plástico ou num copinho de vidro. Qual que é o mais sustentável? Sem uma análise de ciclo de vida, a gente não sabe. Mas uma coisa eu posso te dizer. Olha, se o copinho de plástico for o mais sustentável, com base na análise de ciclo de vida, aqui a gente tem uma vantagem, talvez. Ao utilizar esse copinho e descartar, eu não vou precisar lavar recorrentemente este material. E isso é ou pode ser um desperdício de água.
Isso tem que ser levado em conta na análise de ciclo de vida. E existem muitos estudos que mostram que se a gente fizer a análise de um por um, simplesmente, muitas vezes o copinho de plástico ele vai ser mais sustentável. Se a gente analisa ao longo do tempo quantos copinhos de plásticos eu vou precisar utilizar enquanto eu estou utilizando o de vidro passa a ser mais sustentável. Mas existem casos em que, ao longo da vida desse copinho de vidro, o tanto de água que é necessário para lavar esse produto recorrentemente faz com que, mesmo uma grande quantidade de copinhos plásticos, seja mais sustentável. Então, de novo, a gente volta ao ponto de precisar de uma análise de ciclo de vida que inclua não só os materiais, os processos, mas também o consumo de água ao longo da vida de um produto para, por exemplo, higienização. Tá? E isso entra no desperdício de água. Tá certo? Então, para você ver como ainda existe uma complexidade a mais e a gente precisa se conhecer, né? Os nossos hábitos de consumo para poder realmente saber e ter uma noção se o produto é mais sustentável ou não. Tá legal? Então, quarto item aí. O quinto item, outro item muito complexo também, mas que faz pelo menos a gente parar para pensar. A gente precisa se transportar durante o dia, sair de casa e ir para o trabalho, sair do trabalho e voltar para casa, passar na academia, passar no mercado, fazer uma viagem, e para isso a gente usa vários meios de transporte, né? E a ideia é a gente utilizar o meio de transporte para aquela situação que a gente está fazendo, um deslocamento daqui até o trabalho, um deslocamento mais longo para uma viagem, um deslocamento para um passeio, um deslocamento, enfim, dentro da sua cidade ou entre cidades vizinhas, né? Qual que é o meio de transporte mais adequado? E aqui a gente está falando de sustentabilidade, pensando, obviamente, na questão de emissões. E aqui eu trago um comparativo de diferentes meios de transporte e dados médios, as fontes estão aqui embaixo, de quanto que cada um desses meios de transporte geram de emissões de gases poluentes por quilômetro rodado e por passageiro. Aí você pode tomar uma decisão para escolher, lógico, aquele meio de transporte que tem disponibilidade por trajeto que você quer fazer e principalmente aquele que vai ser mais interessante do ponto de vista de emissões e, lógico, aquele que vai ser mais interessante do ponto de vista econômico também, tá? Então, lógico, esses dados aqui são médias globais, isso aqui pode mudar em função do tipo e modelo específico do veículo que a gente está falando, mas o ponto aqui é mais para você ter uma percepção de, puxa, é diferente eu sair daqui, pegar um carro esportivo sozinho e ir até uma outra cidade, por exemplo, do que eventualmente utilizar um carro elétrico e dividir isso daí com mais pessoas que precisam se deslocar para aquele mesmo lugar, por exemplo. Tá? Então, a ideia aqui é a gente entender, conhecer, para que a gente possa tomar a melhor decisão. E só lembrando que no caso de meios de transporte, os materiais plásticos podem contribuir muito para a redução desses números, porque a gente vai ter meios de transporte mais leves e que, portanto, precisam de menos combustível para se deslocar. Com isso, não só consumindo menos combustível e sendo mais econômicos financeiramente, mas também gerando menos emissões de poluentes. Tá? Então, de novo, aqui a gente tomar decisões conscientes, não necessariamente tendo que banir materiais plásticos, ainda utilizando e principalmente valorizando os meios de transporte que utilizam esse material, porque vão ser, como consequência, mais sustentáveis também. Tá? Então, uma outra mensagem aqui. O sexto passo, eu acho que você percebeu a complexidade que é quando a gente fala de sustentabilidade na hora de tomar decisões. Não adianta, eu acho que é mais sustentável. É mais sustentável porque eu tenho a sensação de mais sustentável. Tá? Não é assim que funciona. É algo complexo, é algo que demanda um pouco ainda, pelo menos nos dias de hoje, um pouco ainda de conhecimento. Então, busque educação em sustentabilidade. Eu não estou dizendo que você precisa fazer uma faculdade na área de sustentabilidade, uma pós-graduação, um curso específico. Não. Mas busque educação em canais como o meu aqui, em outros canais que falam de sustentabilidade. Busque outras visões, né? Converse com especialistas, busque a opinião desses especialistas. Quanto mais você se informar a respeito de sustentabilidade, maiores as chances de você tomar decisões mais acertadas. Porque você pode perceber que é um assunto complexo e que precisa de um mínimo de conhecimento para que você possa realmente utilizar produtos mais sustentáveis e não simplesmente se basear
no que você sente, no que você acha, porque as chances de você errar podem ser maiores, ok? E finalmente, o sétimo passo, ele nem está voltado tanto para nós consumidores, mas mais para criadores de produtos, para a indústria. Só que ele pode te ajudar a avaliar um produto, pelo menos de uma forma um pouco mais informal, um pouco mais prática, sem a necessidade de recorrer a um LCA mais complexo, né, uma análise de ciclo de vida mais complexa. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa ferramenta, que se chama Eco Design Strategy Wheel, e que basicamente você vai pegar 8 dimensões em que um produto pode ser avaliado, 8 dimensões sustentáveis, e você vai dar nota para esse produto. E aí, quanto maior a nota, quanto maior a mancha que você gerar aqui, mais sustentável é esse produto. Então, comparando esses dois que estão aqui, o produto cinza, ele é mais sustentável que o produto amarelo, tá? Então, essas 8 dimensões aqui podem ser avaliadas, você pode usar isso daí até do ponto de vista mais prático ali, na gôndola do supermercado, você pode, eu realmente preciso desse produto, né? Ele é um produto necessário, ele é um produto interessante, realmente, e aí você vai dar uma nota de 0 a 10. Quanto mais necessário, quanto mais realmente aquele produto fizer sentido, maior a nota. Você pode analisar os materiais que são utilizados. Aqui é onde talvez seja um pouco mais difícil, precise de um LCA para dar uma nota mais específica, mas você já consegue ter ali uma noção. Dá uma nota maior ou uma nota menor. Um produto que usa menos material, usa a quantidade de material menor possível, né? Um produto com paredes finas, um produto realmente mais leve. É um produto que usa métodos de fabricação mais otimizados, mais interessantes, mais amigáveis. É um produto que foi distribuído, foi transportado para os pontos de consumo de forma mais eficiente? É produzido mais próximo de onde eu estou consumindo esse produto? Ou ele veio de muito longe e por isso o transporte teve um peso significativo na sustentabilidade? Esse produto, durante o uso, eu vou precisar ter algum tipo de consumo de energia, vou gerar resíduos durante o uso desse produto. Então, como é que é o impacto no uso desse produto? É um produto durável? Né? Ele vai ter uma vida útil estendida ou ele vai ter uma vida útil bastante curta? Eu posso estender a vida desse produto através da reutilização? E, finalmente, quando chegar no fim da vida desse produto, ele pode ser descartado, pode ser reciclado, pode ser desmontado para reciclar os diferentes componentes? Então, nessas 8 dimensões, você pode ter uma ideia se o produto é mais sustentável ou não. Obviamente que não substitui uma análise de ciclo de vida formal, mas já dá pelo menos um sentimento um pouco mais embasado para você tomar essa decisão, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Olha aqui, eu já deixo um monte de contatos aqui onde você pode, naquele passo 6 lá, reforçar o seu conhecimento na área de sustentabilidade através do meu canal, através do meu aplicativo de referência e dos meus cursos online também. Me deixa aqui o seu comentário dizendo o que você achou desse conteúdo, como ele te ajudou no seu dia a dia, e me fala a respeito de outros temas que sejam do seu interesse para eu criar vídeos como esse, que te ajudem no seu dia a dia e façam com que a gente tenha uma vida mais sustentável, utilizando os materiais plásticos com mais sabedoria. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.